Conectados, hoje eu estou aqui com o Jackson Boing, ele que grava todos os vídeos de reviews de televisão, de Smart TVs aqui do canal. E a gente vai eu vou perguntar mais aqui para ele, vou direcionar mais a conversa, mas a gente vai bater um papo sobre promoções de Smart TVs para você comprar nessa Black Friday. Fala aí, conectados, beleza? Então, vamos falar sobre Black Friday, sobre o que esperar até baixo custo. Então vamos começar assim, ó, a gente estava conversando e tal, vamos dividir em faixas de preço, né? Acho que é isso aí, né? É isso aí. Então vamos até 1.500 primeiro? Bora! Então, cara, até 1.500 a gente deve esperar bastante coisa interessante esse ano. Até 1.500 ao natural a gente não encontra as melhores especificações. Primeiro, tamanho de tela. Por essa faixa de preço, normalmente a gente encontra telas de 32 polegadas. Segundo ponto, que a gente está falando de uma TV bem de entrada, o processador hoje, numa Smart TV, acaba sendo um processador não tão bom, e essas TVs já têm um sistema operacional, então ele fica não tão fluido. Tá, beleza, mas o cara consegue comprar uma Smart TV, uma boa Smart TV por esse preço? O que ele tá abrindo mão de... Defina boa, né? A verdade é que a gente tem que definir o que é bom. Consegue comprar uma TV que atende, principalmente, na minha opinião, como uma segunda tela da casa. Aquela tela que você tem um ambiente mais controlado, não tem tanta iluminação direta, enfim, que você não dá tanta atenção. Não é a tela da sala em que você vai ficar vendo um filme em alta definição, até porque essas telas normalmente têm resolução HD, não é nem Full HD. Sim. Então, acaba tendo produtos. Mas a gente deve ver alguns modelos já beirando os 2.000, chegando na faixa de 1.500. E aí começa a ficar mais interessante. Um exemplo é a Samsung TU7000, que é uma TVzinha já bem melhor e que, como ela já é na faixa dos R$2.000, provavelmente na Black Friday apareça aí pelos 1.500. Aí se a pessoa tá nessa, ela pode mudar de faixa de preço e aí buscar uma que estaria mais cara, buscar uma mais barata também, Sim, né? Tipo de 3.000 para 1.500. Não sei se o desconto tanto, chega né? tanto, né? Seria bom se fosse assim, né? Se fosse assim. Mas eu acho que, com certeza, tem isso que você falou. Talvez uma TV que antes estivesse na faixa dos 3, encontrando por uns 2,5. Tá, mas só pra gente não perder o foco. Começa a mudar bastante. De até 1.500. Então vai ser uma televisão que é HD? Uma televisão HD? Full HD, não? Você encontra mesmo modelo ali de sei lá, R$1.300 com uma tela de 32 e ela tem um modelo de 42, por exemplo, já pula para uns R$2.000. Então você tem opções de tamanho de tela, obviamente telas maiores, mais caras, isso vale para qualquer faixa de preço. A questão da resolução é um fato, a gente encontra resoluções mais baixas nessas TVs porque são painéis mais simples. Então a gente vai encontrar, como eu falei, telas de 32, a maioria delas HD, são ok, Smart TVs, mas o processador é mais lento, então a experiência não é tão fluida, não é tão boa. O que eu vejo dessas televisões, a maioria das vezes, é que o sistema não é tão fluido, né? E tem o problema do tempo de resposta, então o motion blur na tela, aqueles movimentos em cenas rápidas de ação, que não ficam tão rápidos também. Enfim, é uma TV de entrada, não existe magia. Você quer mais tecnologias embarcadas, você paga. Mas às vezes o cara compra mais barato, né, uma televisão mais de entrada e investe talvez num sistema com Chromecast, Fire Stick TV. Então, hoje em dia, como os fabricantes estão investindo muito no conceito de Smart TV, a gente vê esse conceito em quase todos os aparelhos. Claro que se você encontrar uma TV talvez Full HD, nessa faixa de preço com uma tela um pouco maior, que não seja Smart, você possa pegar um set-top box desse, um Fire Stick da Amazon, ou um Roku Express, que é muito bom, por sinal, ou mesmo um Chromecast, enfim, tem opções. Sim. E aí acaba sendo uma coisa interessante. E esses dispositivos também são interessantes para você que tem uma TV mais antiga e que já não recebe mais suporte no sistema operacional, então está defasado, para dar uma vida então às vezes o cara nem precisa de uma TV, às vezes ele precisa transformar a TV que ele já tem ali numa Smart TV. Pode ser uma boa opção, olhar esses dispositivos na Black Friday. Que não saem muito caros, eles podem estar com promoção, a Amazon sei que vai ter muita promoção, né, disso. Hoje a Amazon tem a linha dela disso, né, a linha Fire. No Brasil, o Fire TV, isso é um problema, é só Full HD, mas bom, se tu tem uma TV velha, é Full HD, é isso. É a vida. Tá, mas a gente vai falar agora do que você está abrindo mão quando você se limita a essa faixa de preço. Bom, então vamos lá. Até 3.000 ou 2.500, o que a gente vai... Lembrando que tem essa queda de promoção, né?
valor. Eu olharia 3 mil. 3 mil você consegue provavelmente pegar uma TV por 3.500 que na Black Friday cai para 3 mil. A gente já tem bastante coisa interessante aí. Eu cito exemplos de coisas, que às vezes tecnologias interessantes que você consegue encaixar aqui. Eu até tenho aqui um modelo anotado, que é o modelo da AOC. A AOC lançou a série 6305 por 2 mil e pouco, e que tem Dolby Vision, Dolby Atmos, ou seja, som tridimensional, tem o HDR dinâmico, que nessa faixa de preço não é comum ter. Sim. Então você vai encontrar alguns modelos legais dentro dessa faixa. Aí a Samsung tem a T8000, a Sony tem modelos, a LG dentro da linha NanoCell também tem alguns modelos, tanto da Nano 79, 81, mas a galera provavelmente vai estar mais de olho na Nano 86 de 55 polegadas, que com a queda de preço talvez chegue perto dos 3 mil também. Tá. Então nessa faixa, a gente está falando de 4K? Nós estamos, com certeza, nessa faixa todas são 4K, nessa faixa a gente já tem um tempo de resposta melhor, nessa faixa a gente já pode ter algum painel 120 Hz. Opa! Isso já começa a ficar interessante. Mas tá, olha só, e o 4K, eu acho que é um papo bom a gente falar sobre o 4K. O 4K, porque tem gente assim, poxa, será que vale a pena investir numa televisão 4K? É um diferencial? O que eu vou assistir em 4K na TV? Cara, eu acho que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, essa discussão valia a pena. Hoje em dia, 4K, as pessoas estão migrando. Eu sou um exemplo disso. Hoje eu, por exemplo, não tenho mais TV a cabo em casa. Eu tirei e tenho vários serviços de assinatura. Você tem 4K no Netflix, você tem no Prime Video, todas as séries novas desses serviços estão vindo em 4K. Você não tem na Globoplay, mas tem, de novo, Netflix, Prime Video, tem Apple TV Plus e acabou de chegar a Disney Plus no Brasil. Todos esses serviços estão disponíveis para os principais serviços de streaming. Então você vai ter isso no WebOS da LG, vai ter isso no Tizen da Samsung, Android TV na própria... E a maioria dos conteúdos que estão dentro dessas plataformas são em 4K, nativo. Depende. A Disney Plus, por exemplo, todos os conteúdos antigos são com conteúdo original. Mas os novos conteúdos estão sendo todas as novas séries da Marvel. Que são os mais interessantes para quem está assinando serviço de streaming, justo quer ver conteúdo novo, né? É. Então eu acho que sim, 4K é super relevante. A discussão não é mais 4K, não, cara. A discussão hoje é 8K. E nessa faixa aí a gente já começa a falar dos consoles, né? Os consoles já começam mirando no 4K. E tem mais o lance que daqui pra frente vai ter mais 4K do que a gente veio até agora. E aí a gente vem também na discussão se vale a pena pegar uma TV com HDMI 2.0 ou 2.1, que é uma novidade, que começa a aparecer nessa faixa de até 3 mil, por exemplo, a Nano 86, e a gente vai ver muito mais aí na gama superior, e o HDMI 2.1 é tão interessante para os gamers, já que você falou em console, quanto o 4K, na verdade, porque ele baixa a latência, cria uma experiência muito mais ágil no jogar, então você vai ter uma latência mais baixa, um input lag mais baixo e o movimento no controle vai para a tela bem rápido. Isso mais para... Né? Então, acho legal fazer essa distinção. No final dessa categoria de até 3 mil, você já começa a ter esse tipo de benefício. Então, de repente, na Black Friday, entra nesse preço aí. Você consegue algum modelo que encaixe nisso. Tá, então até 3 mil, a gente tem ali 4K, a gente tem HDR em alguns modelos. Já tem HDR todos. Em todos os modelos já praticamente tranquilo. Todos. Sim, HDR 10, que é um HDR de entrada, um HDR estático. Se você quer HDR dinâmico, que é o HDR 10 Plus, ou o Dolby Vision, esses aí sim você vai ver numa gama de TVs premium, que não encontra nesse preço. Talvez numa, sei lá, promoção relâmpago de 2 unidades, uma coisa daquelas que, sei lá, um sortudo encontra, mas é raro. Tá, mas o cara viu uma baita diferença no HDR? Cara, assim, o HDR dinâmico, ele traz para o jogo, no caso o filme, para a experiência, ele traz uma imersão quadro a quadro, com maior qualidade de mais cores, umas cores mais... Você vê a diferença nas cores realmente mais vivas e você também vê muito mais brilho. As cenas de highlights é o nome do efeito. É as cenas de brilho na tela que tem um novo brilho, tipo uma explosão numa área clara, ele salta na tela. Claro que você vai precisar também de uma TV com bom brilho, somado a isso. Nas áreas escuras, áreas de sombra, você também com bom contraste e com HDR dinâmico, você vê mais detalhes. Então esses detalhes somados faz o HDR, na minha opinião, o maior salto em termos de qualidade de imagem que existiu, maior até do que o 4K, cara. Porque se você tem um conteúdo Full HD em HDR, em teoria você tem mais detalhes, um impacto visual maior do que simplesmente mais pixels. Sim. Então para a maioria das pessoas
Essa faixa de preço está bem interessante. Até Atende a 3 mil maioria. você provavelmente pega pessoal do console, pega pessoal que é cinéfilo até um pouco. Aqui atrás, ó, temos aqui uma TU8000 da Samsung, que eu estou fazendo análise. A TU8000 é uma televisão nessa faixa e é uma TV que traz aqui tudo que você precisa, um bom contraste, um bom brilho, não tem muito vazamento de luz, é uma TV 4K com bom tempo de resposta, baixa latência para jogos, o que ela não tem é o HDMI 2.1. É como eu falei, são trocas. Você quer uma TV cara ou você quer uma TV barata? O que você tem que procurar é uma TV que traga o máximo de tecnologias pelo menor investimento, porque o Brasil é um país de preço. Então, subindo a categoria de preço, vamos falar agora dos televisores aí, das Smart TVs, até onde o seu bolso suportar. Cara, aí vai, né? Aí a experiência vai. Uma coisa que é importante frisar, muitas vezes a gente vê uma empresa lançando uma TV de 10, 15 mil reais e pensa, mas é que às vezes esse mesmo modelo, com todas as mesmas tecnologias, tá por 5.500. A questão é, muitas vezes o custo está no tamanho da tela. Produção de tela é complexa, principalmente se a gente for falar da linha Premium da LG e da Sony, telas OLED, são telas caríssimas. E você tem uma TV de 55, uma de 65 e uma de 75 na linha OLED CX. As mesmas tecnologias em todas, mas você já encontra uma OLED CX, que é a melhor TV do mundo, na faixa dos 5 mil. Na Black Friday, talvez 4.500. Nossa! Tá, mas então assim, para essa faixa de preço é para quem? Para quem é muito exigente? O que esse cara vai pagar? Então, eu vou pagar um pouco a mais para ter o quê? Para ter 8K? Para ter... Não, para você ter a melhor experiência 4K, com HDR, com sistema de som tridimensional. Sistema de TV fluido também. Uma taxa de resposta muito rápida, 2 a 3 milissegundos, ou seja, sem rastros na tela. Uma imagem muito fluida, um sistema operacional liso, que traz uma experiência muito boa. Você pode ficar trocando de apps, apertando o app, sair do Netflix, Prime Video, etc. E não ver nenhum lag, é responsivo, é na hora. É tudo muito alinhado, experiência de inteligência artificial através de... Cara, e aí vai longe. A gente está falando de uma TV que consegue fazer upscale de conteúdo da TV a cabo em Full HD para 4K e você não vê artefatos, uma belíssima qualidade de imagem. Para os gamers de nova geração, você vai plugar com cabo HDMI e você vai ter uma experiência de jogo muito melhor, com 120 Hz de taxa de atualização de tela de 120 Hz, com refresh rate dinâmico, ou seja, sem quebra de quadros, através do FreeSync. São todas as tecnologias que você imagina hoje disponíveis para a TV estão nessa faixa de preço. Então é isso. Se você tiver dinheiro para investir, e hoje em dia é um caso raro, vale a pena ficar de olho em vários modelos que a gente já trouxe aqui no canal. Por exemplo, o Q80T, a Nano 90 da LG, ou a linha OLED da LG também. Essa TU8000, para quem procura uma TV de entrada no segmento Premium, ela já dá uma experiência, já dá um caldo, já faz uma brincadeira legal. E aí tem outros modelos, a gente vai deixar alguns na descrição. Isso, né? Assim, falamos de várias tecnologias, várias faixas de preço, várias dicas para você. Se você gostou desse vídeo, dessas dicas, você já pode deixar o like, mas tem mais ainda te esperando aqui na descrição, tá? Separadinho ali por faixa de preço também e citando alguns modelos que são bem interessantes de você comprar na Black Friday. Lembrando, live quinta-feira, de quinta para sexta, na virada da Black Friday, a gente vai ficar de olho nos preços para você. É isso. Até mais.